nesse tempo de preparação para o Natal, a igreja vai nos colocando várias atitudes que devemos tomar. Infelizmente, hoje o Natal é mais uma festa de compras e cada vez mais um consumismo desenfreado, em que as pessoas vão vivendo fora de uma realidade própria do significado do Natal. O nascimento de Jesus, não só uma comemoração de um aniversário, como alguns querem passar, mas o Natal é o renascimento, num certo sentido, de Jesus na nossa vida. E preparando-nos para o Natal, nós estamos preparando para a vida eterna também. Jesus Cristo que vem no dia a dia a nós e virá no fim. Um dia todos nós vamos passar daqui da terra. O que é que nós desejamos, o que é que nós queremos, né? Essa semana nós recebemos a notícia de que morreu o homem mais rico do Brasil, né? Com bilhões, né, no seu patrimônio, e a morte veio, né? E vem para todos. Ela iguala a todos, quaisquer que sejam as pessoas. Por mais que nós tenhamos fama, poder, dinheiro, a morte iguala a todos. Cristo vem para todos. E a morte é uma vinda de nosso Senhor, definitiva para nós. Então, quando nós fazemos penitência do Advento, esperando o Natal, é para pensarmos no nosso fim último. E nessa visita que Cristo faz, não só fez, né, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas a visita que Cristo fará para nós no nosso último dia e faz a nós com a sua graça no dia a dia, como está fazendo agora nessa missa, para todos vocês, para mim, né, para todos que nos assistem. São visitas que nosso Senhor nos faz. Então nós temos que tomar consciência de que nós temos que estar com Ele, né? Se já estamos com Ele pela graça, essas visitas vão ser visitas de amigo para amigo, que nos fortalece e nos conduz ao que é melhor, né? Que é a vida eterna. Mas alguns comportamentos, algumas atitudes, Cristo quer de nós. E essas atitudes devem ser constantes. É o que nós chamamos de virtude. A virtude é um hábito bom que nós praticamos através de atos que tem um fim, que busca um fim. E quando essa virtude é sobrenatural, essa virtude ela busca um fim que é a vida eterna, que é nós alcançarmos o nosso fim último, que consiste na nossa posse de Deus, nossa comunhão com Deus, que já começa aqui na terra e que tem a sua plenitude, tanto quanto é possível para nós no céu. A igreja hoje nos coloca duas coisas importantes nessas nossas atitudes que nós devemos tomar. A primeira é o sentido da alegria para o cristão, que é a alegria, né? Porque devemos estar sempre alegres. São João Bosco dizia, um santo triste é um triste santo. Por quê? Porque devemos ter alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós começamos hoje com esse introito, né, da missa, esse canto de entrada, né? Por isso o padre usa paramentos cor-de-rosa, existem flores no altar. Dentro desse clima de penitência, a igreja nos chama alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? E qual é o verdadeiro sentido dessa alegria? Mas São Paulo vai nos falar também da modéstia. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens. Por quê? E em que consiste a modéstia, né? Um exemplo grande dessa verdadeira alegria, dessa verdadeira modéstia, o Evangelho vai nos mostrar na figura de João, que já tivemos oportunidade de refletir semana passada, que hoje colocamos como exemplo desse sentido de espera de nosso Senhor, com alegria e com modéstia. Então, sobre esses dois pontos, gostaria de meditar com vocês hoje, sobretudo sobre a modéstia, coisa que eu não me lembro de ter falado aqui em detalhes.
Mas por que a alegria? Interessante que quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, a saudação do anjo foi: alegra-te, cheia de graça. Nós traduzimos como ave, né? O sentido original é alegra-te, alegra-te, cheia de graça. Maria deveria ser alegre. Por que Maria deveria estar na alegria? O Senhor é convosco. Alegra-te, o Senhor é convosco. O Senhor decidiu salvar a humanidade e Ele está aqui contigo, Maria. E contigo irá salvar a humanidade. Ele escolheu a ti para ser esse instrumento, para trazê-lo à humanidade. Então, alegra-te. Quando Maria vai visitar Isabel, Maria saúda Isabel. E o mesmo São Lucas vai nos dizer: assim que Isabel ouviu a voz da saudação de Maria, o menino exultou de alegria no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha aí que alegria. Mas mais ainda, 9 meses depois, Jesus nasce em Belém, embora naquela pobreza, naquele abandono do ponto de vista humano, embora estivesse ali com Maria e José, que para Jesus era o principal, mas do ponto de vista social e humano, não tinha ali o palácio de Herodes perto. Mas apareceram os anjos, e anunciando aos pastores, disseram: Gaudium Magnum Nuncio Vobis, quer dizer, uma grande alegria eu vos anuncio. Que alegria é essa? Na cidade de Belém nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E Jesus Cristo, durante a sua vida pública, Ele vai falar de uma alegria que Ele esperava e que Ele sentia. Em determinado momento, discutindo com os judeus, Ele disse: antes que Abraão existiu, eu sou. Abraão alegrou-se vendo o meu dia. Depois, quando Lázaro morre, Jesus disse: Lázaro morreu, mas eu me alegro pelo que iria realizar com Lázaro, que era a ressurreição. Quando fala da tristeza dos apóstolos na última ceia, ele diz: a vossa tristeza se converterá em alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vós. Quando Jesus ressuscita, aparece aos apóstolos, os evangelistas dizem: e os apóstolos alegraram-se vendo o Senhor. Depois que Jesus vai ao céu, eles saem pregando por toda parte, cheios de alegria. Quando são presos, João e Pedro levam uma surra lá quando saem da prisão e saem alegres, felizes, porque se acharam dignos de sofrer por causa do Senhor. E São Paulo vai falar da sua alegria por estar com Cristo. Alegrai-vos, alegrai-vos. Jesus já havia falado: alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. De modo que essa alegria faz parte da própria vida do cristão. Mas qual é o fundamento da nossa alegria? Não é o fundamento de uma noite de festa. Bebi a noite toda para ficar alegre. Cheguei lá e saí com todo mundo, assisti ao meu time que ganhou no campeonato, e para mim foi a grande felicidade, alegria. Pulei o carnaval, que alegria. Ganhei muito dinheiro, que alegria. Recebi uma promoção no emprego e todos me aplaudiram, que alegria. Não é esta alegria de que nós falamos, porque essa alegria é falsa, é passageira e não traz a verdadeira felicidade. Muito pelo contrário, ela passa e deixa sempre um sentimento de que falta algo mais. Por mais que você tenha, você nunca vai estar satisfeito. Aquela alegria daquele momento vai passar e você vai querer mais e mais. E vai ter um sentimento de vazio sempre, sobretudo se para ter aquela alegria passageira você ofendeu a Deus. A verdadeira alegria, em todas essas passagens que eu transmiti para vocês, vai estar sempre: o Senhor está perto, o Senhor é contigo, sempre a presença do Senhor.
De modo que a verdadeira alegria está em viver com Cristo. Meu viver é Cristo, nos fala São Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, se nós queremos a verdadeira alegria, não está em termos louvores ou um certo bem-estar espiritual ou material no mundo, mas a verdadeira alegria está sempre nesta conformidade com Jesus Cristo. Por isso o alegre não independe se está sofrendo ou não, se está maltratado ou não, se está na cruz ou não, não importa. O que importa é estar com Cristo. Lembro-me de quando aquelas 3 crianças estavam de Fátima, foram presas, porque não quiseram revelar o segredo de Fátima, foram para a cadeia, e ficaram lá, né? Jacinta, pequenininha, ficou triste, mas de repente o clima mudou, e ficaram cheios de alegria. Assim os cristãos, quando iam para o martírio, serem jogados às feras, serem crucificados, iam cheios de alegria, porque a verdadeira alegria só quem traz é nosso Senhor, só, nada mais e ninguém mais. Por isso, quanto mais estamos unidos a Ele, mais nós estaremos felizes, mais estaremos alegres. E é interessante que a alegria não é essa emoção, pode ter, mas não necessariamente tem, de eu ficar cantando, de eu ficar, não necessariamente, porque é algo tão interior, que eu posso estar num leito de hospital e estar alegre. Está chegando o momento do encontro com Cristo, alegre. Estou alegre. A alegria, ela vem com uma paz interior muito grande. Estou fazendo a vontade de Deus, estou alegre. Independentemente se eu fico dando gargalhadas ou não, não necessariamente. Aliás, nem sempre. Porque muitas vezes posso mostrar para fora, para os outros, algo que eu não tenho. Porque a alegria é algo aqui de dentro. E é essa alegria que São Paulo fala que nós devemos ter. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, eu vos digo, alegrai-vos. Mas eu tenho dificuldades, e ele lá embaixo, na mesma leitura, vai falar da necessidade da oração. Fazei orações, fazei pedidos, mas não só pedidos, fazei também ações de graças, ou seja, não só peça, como agradeça também, e você vai estar sempre alegre, sempre alegre. Ninguém vai tirar essa alegria nossa, isso é promessa de Jesus, promessa. O cristão, o santo não é um cabisbaixo, ele é alegre, ele é feliz. São Paulo vai falar também da modéstia. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens. Mas o que é a modéstia? Às vezes se entende como modéstia a pessoa se vestir de uma certa forma. Fulano é modéstia, ela é modéstia, ela se veste com modéstia. Correto, só que a modéstia não se restringe a isso. A modéstia é uma virtude que modera o nosso comportamento interno, com atitudes internas e atitudes externas, que requerem de nós um certo autodomínio. A modéstia que é filha da temperança. A temperança é uma virtude que nos controla para fazermos as coisas necessárias para atingirmos o fim e não mais que aquilo. Então eu vou ter temperança no comer, por exemplo, temperança no beber, temperança no falar, temperança no trabalhar. Também tenho que ter temperança no dormir, temperança
no meu comportamento do dia a dia. E essa temperança no meu comportamento, que rege, fruto de um autodomínio, de um equilíbrio que nós devemos ter, é chamada de modéstia. São Tomás fala que é uma moderação. E a modéstia começa aqui dentro de nós. É uma moderação na própria excelência. Quem eu sou? Então a pessoa modesta, ela vai reconhecer o que ela é. Portanto, vai ser humilde. Eu não sou o Cristo, disse São João. Eu não sou Elias. O que é você então? Ele reconhece a sua excelência, que consiste em quê? Eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, sou apenas uma voz que transmite uma palavra. A palavra não sou eu, a palavra é Jesus. Eu transmito essa palavra. Eu não sou mais importante que a palavra, porque eu sou a voz só dá visibilidade, digamos, à palavra. Ela só mostra a palavra, mas ela não é a palavra. E assim nós, na medida em que nós conhecemos a nós mesmos, vamos ter que reconhecer que tudo que temos de bom foi Deus que nos deu. Tudo. Se eu pego para mim aquele dom e digo, ele é meu, e ele tem em mim a sua origem, e eu sou excelente por causa disso, eu estou tirando de Deus o que é dele, porque foi ele que me deu. Então eu estou sendo imodesto. De modo que a modéstia, ela consiste no reconhecimento do que nós somos realmente. Tenho meus limites, o que eu tenho de bom, Deus me deu, o que eu não tenho de bom é meu. Então, o modesto jamais fica se exaltando, fica se incensando, fica mostrando para os outros as suas grandezas, porque ele é consciente de que ele é limitado e o que tem de bom não é dele, é de Deus. O imodesto, ele fala muito de si e gosta de mostrar-se uma espécie de gabola, como dizia antigamente, falando do que ele é capaz de fazer, do que ele fez, e mostrando para todos as suas grandezas, as suas excelências. O modesto não, ele modera isso aí e coloca exatamente as coisas nos seus lugares. Ele não atrai as pessoas para si, mas ele atrai para Deus, como fez São João. É preciso que ele cresça, Jesus, e eu diminua, porque eu sou apenas voz. A grandeza é dele, eu apenas transmito essa grandeza que não é minha, é dele. Mas é um desafio que nós temos muito grande, porque nós somos muito orgulhosos e gostamos muito de nos exaltar diante dos outros, como se nós fôssemos a fonte dos bens que nós temos. Mas nós não temos nada. Pelo menos de bom. O que temos de bom, já falei, Deus nos deu. Por isso, quem quer ser modesto tem que ser aqui dentro. Não para aparecer diante dos outros, mas dentro. Por exemplo, quando alguém faz uma coisa que não deu certo, o que faz o imodesto? Diz, eu não te falei? Eu já tinha te avisado, eu já sabia disso. Eu já sei. Por exemplo, quando um pai vai dar conselho ao filho, não precisa falar isso, eu já sei de tudo isso, até mais. Modesto. Não é? Então, o modesto, ele fica calado. Mesmo que ele saiba, ele não fala nada. Respeita o que o outro está falando, porque ele tem consciência das suas limitações. Notem que a modéstia é algo que vai muito além do cuidado com as aparências. O modesto sabe fazer silêncio, escolhe bem as palavras. O silêncio também é objeto da modéstia, quando não é por soberba ou por incapacidade de falar. O silêncio é também um ato, porque é fruto de uma escolha que nós fazemos, com uma intenção determinada. Não é momento de falar. É momento de calar. Eu só posso falar quando falar for mais importante
do que o calar. Isso já dizia Santo Ambrósio a respeito do silêncio. É fruto de uma decisão. A modéstia, diz o Papa Francisco, é uma virtude essencial para quem quer ser conforme Jesus, manso e humilde. Que bonitas palavras do Papa. É a virtude essencial para quem quer ser manso e humilde, para quem quer ser santo. Essencial, não é a maior, mas é essencial, porque ela modera, controla, dá equilíbrio e nos coloca no autodomínio, no que vamos falar, como vamos agir, nas nossas atitudes. A modéstia pode ser também, é também modéstia na chamada curiosidade vã. O curioso vão é imodesto. O que é o curioso vão? Curiosidade é normal, nós vamos do conhecido ao desconhecido, isso é normal, a ciência vai assim. E o nosso conhecimento vai nessa linha. Conhece uma coisa para conhecer outra. Então essa curiosidade é normal. Curiosidade vã é que é modesta. Por quê? Porque a curiosidade vã é orgulhosa. Eu vou querer mais, sem critério algum, o conhecer pelo conhecer, para eu me exaltar e ser honrado e louvado por todas as pessoas. Como na Torre de Babel, vamos construir uma torre para que todos louvem o nosso nome. A curiosidade vã vai nessa linha, por isso é imodesta. O modesto, ele controla, ele tem esse equilíbrio até quando vai conhecer as coisas. Por isso ele procura seguir um certo sistema, uma certa dinâmica. Ele não corre para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Tem 1000 livros, não leu nenhum, pelo menos até o fim. Sabe de todos os assuntos, mas não se aprofunda em nada. Tem uma gama imensa de informações, mas não sabe de nada, esquece na primeira esquina, porque não se aprofundou, foi apenas movido pela curiosidade de ouvir, de ver, de saber. Isso é uma vã curiosidade. Vemos hoje uma época muito comum disso existir, porque as pessoas são muito superficiais, pouca gente se aprofunda nas coisas. Daí o desastre em todos os sentidos, nos relacionamentos sociais, muitas vezes até na própria ciência, que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra completamente diferente. Não digo a ciência como tal, porque a ciência é divina, claro, expressão da ciência de Deus, mas muitos homens de ciência, quando não há outros interesses, é claro. Porque a modéstia, ela dá essa moderação no conhecimento e nessa curiosidade. A modéstia nos orienta no modo como o nosso corpo deve agir, no nosso comportamento. Então, um corpo afetado, movimentos afetados, por exemplo, para atrair as pessoas. É comum dizer, fulano tem o nariz empinado, não é assim? Ele tem um movimento que ele procura atrair as pessoas, é arrogante no seu modo de agir, é mole no seu modo de agir. Falta um pouco de, usar a palavra que é mais comum, sem nenhuma ofensa, mas falta um pouco de virilidade, no sentido do modo de agir, esse poder de decisão. Isso falta nas pessoas hoje. As pessoas são muito moles, então os seus movimentos são amolecidos, preguiçosos, não são decididos. E isso é muito ruim, é imodéstia. E as pessoas então mudam facilmente de decisões, porque não tem firmeza. E os seus movimentos, até físicos, retratam isso. Quando a gente faz a perícia lá, nos psicólogos lá no tribunal, a gente pede para fazer perícia sobre uma pessoa, ele começa descrevendo no laudo como a pessoa entrou, estava vestida assim, sentou de tal forma, toda hora abria a boca, toda hora se espreguiçava, toda hora fazia isso, fazia... Os nossos profissionais da saúde sabem muito bem o que significa isso, porque isso mostra um pouquinho o que é a pessoa. Então, a modéstia, ela que é interior, ela leva ao equilíbrio, a firmeza, a gravidade nas coisas, a sinceridade, o modo de agir, sem perder a naturalidade.
essa modéstia é importante, porque demonstra o que é a pessoa, né? Por fim, a modéstia, tá aí vem sim a modéstia na aparência, né? No modo de agir, mas também no modo de se mostrar para os outros. Então, as vestes que, em primeiro lugar, cobrem o pudor, que é fruto do pecado original, por isso a gente deve ter o cuidado em cobrir, né, o nosso corpo com modéstia, para sermos, porque é um templo do Espírito Santo, também para não ser para o outro ocasião de queda, ocasião de pecado. Então, nossas vestes também têm uma responsabilidade social, responsabilidade com o outro. Deve ser bonita, né, mas deve ser modesta, ou seja, não deve ser ocasião de queda para ninguém, e deve expressar aquilo que eu sou, né? Um sacerdote tem uma veste de uma forma, o homem de uma forma, a mulher de outra forma, a criança, né, diferente, né? Diferente da mocinha, do mocinho, né? Hoje as pessoas não têm muito essa noção, infelizmente a igreja não ensina mais, mas isso aprendia tudo na igreja, essa noção dessa modéstia, em que cada um buscar viver a sua própria realidade, né? E isso é importante também para a própria pessoa, né? Esse comportamento, por exemplo, na igreja, é tradição as mulheres, na maioria das vezes, usarem o véu. Tem um sentido. Qual é o sentido do véu? É o sentido de... Porque no tempo de São Paulo, usava-se... as mulheres que eram escravas, elas raspavam a cabeça. Os escravos raspavam a cabeça. As livres usavam os cabelos compridos. São Paulo disse: toda mulher que é cristã, ela é livre. Não existe mais escravo nem livre. Por isso, todas deveriam usar o véu, exatamente para mostrar essa liberdade que Cristo conquistou. Esse foi o primeiro sentido. O segundo sentido, o sentido do recolhimento. E o terceiro sentido, o sentido de cobrir aquilo que é mais objeto de vaidade. Então, põe o véu igual à lei. Por isso, São Paulo aconselhava e dizia que as mulheres deveriam usar o véu. Quer dizer, tudo isso nesse sentido, a modéstia, então se tem o exemplo do véu, que me ocorreu aqui, mas, na verdade, todo o nosso porte exterior, né, mostra exatamente, nos leva a viver essa modéstia. Mas é importante olhar que a modéstia não é só isso. Muitas vezes isso é falso, se eu cuido só disso. Porque a modéstia tem que ser lá dentro. Então não adianta eu mostrar que tenho aparências de modéstia exterior e lá dentro estou totalmente apodrecido, como Jesus acusa os fariseus. Então, alegria e modéstia, né? Que Nosso Senhor nos dê a graça de compreendermos bem qual é o seu plano a nosso respeito e que procuremos assim preparar-nos bem para o Natal, procurando melhorar, né, nosso comportamento, nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, para nos conformarmos cada vez mais a Ele. E que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos proteja, nos guarde e sempre nos inspire para vivermos esta modéstia como Nossa Senhora viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.